Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, paz e que a compreensão seja um dom natural em seu viver. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Hoje, nosso tema aqui no canal Em Busca é, dentro da história geral, o açúcar das Antilhas. O objetivo é compreender a produção do açúcar como um meio de conquista territorial na América colonial. Segundo a geografia tradicional, o arquipélago do Oceano Atlântico, denominado de Mar das Antilhas, situa-se na América Central e é chamado de Grande Antilha. Divide-se em duas partes, sendo a ilha de Cuba e a ilha de Hispaniola. Atualmente compreende o Haiti, a República Dominicana, Porto Rico e a Jamaica, além de pequenas ilhas formadas por Barlavento, Sotavento, Barbados, Santa Lúcia, Bahamas e Trinidad e Tobago. As Antilhas, antes da chegada dos espanhóis, no século XVI, era habitada por vários povos nativos. Entre eles destacam os caraíbas, aruaques e os taianos. Conforme a antropologia, essa população foi em pouco tempo dizimada por doenças, exploração, pela fome e pelos maus tratos coligados ao regime de escravo imposto pelos europeus. No contexto da colonização do chamado Novo Mundo, as Antilhas, após a chegada dos espanhóis com a caravela de Cristóvão Colombo em 1543, organizou a primeira colônia europeia. Se tornou um local de conquista e de disputa. Assim, nesse contexto, as Antilhas passaram a ser cobiçadas por colonizadores ingleses, franceses e holandeses. No início da colonização, a economia das Antilhas baseava-se no tabaco. Pouco a pouco, já na segunda metade do século XVII, a cultura do tabaco foi sendo substituída pela cana-de-açúcar, que se incrementou a partir do tráfico de escravos africanos. Para a produção do açúcar nas Antilhas, o Brasil teve uma participação fundamental, pois as técnicas da manufatura do açúcar foram importadas do Brasil por negociantes holandeses, os quais, tendo adquirido a maior parte dos antigos entrepostos de escravos na África Ocidental, junto com os portugueses, e, portanto, passaram a fornecer escravos para toda a região da América Central e da América do Norte. Por outro lado, também importou-se do Brasil tecnologias para a produção do açúcar antilhano, principalmente os holandeses e os franceses. No sentido geral, tudo se dava no contexto da conquista das Antilhas por meio do comércio triangular, que foi o sustentáculo do desenvolvimento da produção comercial do açúcar, do rum, do melaço, da aguardente e da comercialização de escravos para a conquista das Antilhas ou para a produção do açúcar nas Antilhas. Portanto, as Antilhas se tornou o principal alvo das potências colonialistas da Europa, que ficaram fora do chamado Tratado de Tordesilhas, a Inglaterra, a França, a Holanda, que vão assambarcar parte do maior reduto de produção açucareira daquela região ou daquele momento. Ou seja, a Antilha, nesse momento, passou a ser o foco da produção de açúcar no mundo. Na visão de Canabrava, a prosperidade das Antilhas decaiu quando do aumento da produção açucareira em outras partes do mundo, o que provocou a queda dos preços.
Outros fatores negativos para a prosperidade dos produtores de açúcar nas Antilhas foi a extinção do comércio escravista britânico em 1807, a emancipação dos escravos nas colônias britânicas entre 1833 e 1838 e nas francesa em 1848. O século XIX representou um período de empobrecimento para a maior parte das Antilhas, às exceções de Trinidad, onde os imigrantes contratados na Índia supriram as necessidades da mão de obra, e Cuba, que manteve a escravatura até 1866, exportando açúcar para o mercado norte-americano. Conforme Aquino, a partir do século XIX, principalmente após a Guerra de Secessão, os Estados Unidos também começou a interferir na região, de forma imperialista. Após o colapso da escravidão africana na segunda metade do século XIX, os ingleses e holandeses, para manter as suas plantations, ou seja, as suas lavouras, passaram a recrutar mão de obra na Ásia, onde a população das Antilhas vai então ser acrescida de indianos, chineses e malaios. Todavia, o elemento populacional predominante nas Antilhas é o negro, que situa como a maioria ao lado de uma ampla mestiçagem que existe em larga escala nas Antilhas de um modo geral. Enfim, a produção de açúcar nas Antilhas, apesar de produzir um grande volume de riqueza para os países europeus, ter favorecido o comércio triangular, o comércio mundial e sua balança, não possibilitou a formação de um povo forte na região. Desse modo, o que se nota foi a criação de uma sociedade pós-colonial, conservadora, autoritária, desigual, pobre e totalmente indiferente à questão do racismo e do machismo. É isso aí, dê um joinha, vamos que vamos!